devemos fazer para realizar a obra de Deus, as obras de Deus? Ele diz, a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Quem é que Deus enviou? O Senhor Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para nos salvar, para nos redimir. Meu irmão, e quando nós cremos no Senhor Jesus, lá no sacrifício dele feito na cruz do Calvário, no sangue derramado, que nós vamos participar aqui em forma de ceia, meu irmão, a gente é salvo. E a pessoa tem que confessar isso todos os dias na vida dela, até na verdade, né? A gente pensa, eu já confessei uma vez, tá bom? Não, mas a gente tem que confessar todo dia, porque ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, para nunca nos deixarmos desviar desse caminho depois de termos feito essa confissão. A gente nunca deve se desviar, por isso que eu creio que a gente tem que fazer isso até todo dia. Ó Jesus, eu creio no Senhor e creio no sacrifício lá da cruz do Calvário, no teu sangue derramado, amém, irmãos? Isso é para nossa salvação, irmãos. Nós vamos ter um dia aí abençoado por Deus se a gente fizer. Uma vez chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, todas as manhãs quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu entrego o meu espírito a Deus. Eu olhei para ele assim, tu quer morrer, irmão? Não, pastor, mas não foi o que Jesus fez lá na cruz, mas o que aconteceu depois que ele fez isso? Não, então chega lá e entrega, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, né? e confesso que eu creio no Senhor e no teu sangue derramado para me dar vida, vida e abundância. Amém, irmãos? Perdão. Porque quando Jesus entregou o Espírito, o que aconteceu com ele? Morreu, então não vou entregar não, né, irmãos? Eu vou entregar a vida nas mãos de Jesus. Vamos lá, tá bom, pode guardar. Obrigado, irmãos. Obrigado, obreiros. Vamos aqui, lição 14 de dezembro. Bem rapidinho, não vou me deter muito hoje no curso Fé. Ele é bem explicado, então nós vamos fazer mais a leitura para que a gente possa entrar numa mensagem que Deus tem para nós, né? A nós que cremos em quem? No Senhor foi dada a incumbência de guardar os seus mandamentos e cumpri-los. Meu irmão, não basta a gente conhecer o mandamento. Diga assim comigo, o mandamento é para ser cumprido. Jesus falou, nos deu o mandamento e nós temos que cumprir o mandamento. Se nós não cumprirmos, nós estamos errando para com Deus. Todo o mandamento que Ele nos dá, nós temos que guardar no nosso coração e cumpri-lo. Diz João 14, 21, que a gente já conhece, né? Isto é fazer a obra de Deus, assim como o Pai enviou Jesus para realizar sua vontade, Ele também nos comissionou a cumprir o seu plano. Então diga, temos que fazer a vontade de Deus. Isso é realizar a obra dele, irmãos. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos realizando a obra que ele nos colocou aqui para fazermos. Quem não se interessa em saber e seguir tais ordenanças será condenado no dia do acerto de contas. Mateus capítulo 7, versículo 21. Põe esse na tela para mim, faz favor. Olha, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então isso aqui é muito sério, irmãos, é muito forte e às vezes nós não damos atenção muito para isso. Você sabe que todo mundo gosta de Mateus 7,7, né? Mas quando chega no 21, vamos pular o 21, pastor? Não podemos pular não. O que diz Mateus 7,7? Pede, quem pede, recebe. Quem bate, quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Daí chega no 21, não, vamos pular aí o 21 não, faz parte aí do contexto, diga glória a Deus, né? Diga, nós vamos pedir, botaram ali, volta ali então. Eu disse que eu nem ia me deter, né? Pede e dar-se-vos a buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Aí chega lá no 21, não, vamos pular o 21, não podemos pular o 21. Se nós não fizermos a vontade do Pai, diga assim comigo, vamos pedir, vamos receber, vamos buscar, vamos encontrar, vamos bater, a porta vai se abrir, mas não vamos entrar no céu. Aí o que adiantou, meu irmão? Aí adiantou a gente pedir, receber, buscar, encontrar, bater e se abrir? E não entrar naquilo que é mais importante, na glória de Deus verdadeiramente? Diga assim comigo, a nossa obra tem que ser completa em Deus. Nós temos que pedir, receber, buscar, encontrar, bater e se abrir, mas também temos que morar no céu. Está preparado para encontrar-se com o nosso Salvador naquele dia. É o principal, meu irmão. O que mais ele diz aqui para a gente, né? O pedido,
o período, perdão, o período em que estamos vivendo é chamado pelo Senhor Jesus de dia. João capítulo 9, versículo 4. Vou pular esse. É verdade que o diabo tem agido com suas destruições, mas isso não significa que ele pode fazer o que quiser. Se os filhos de Deus se levantarem e decidirem executar o que lhes foi mandado, o maligno não os impedirá. Lucas 10, 19, que a gente também já conhece de cor, né? Mas aqui, que eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, meu irmão, nada, se você e eu estivermos na presença de Deus, andarmos com Deus, vai nos impedir. O diabo não vai ter força contra a nossa vida. Jesus não disse que contra a igreja de Cristo as portas do inferno não vão prevalecer? Então não vai prevalecer, meu irmão. Só vai prevalecer se nós não estivermos fazendo a vontade do Pai. Aí ele pode prevalecer, e talvez é por isso que nós vemos em algumas situações as portas do inferno prevalecendo, porque talvez dizemos ser igreja de Cristo, mas não estamos fazendo a vontade de Deus, e então nós não somos como deveríamos ser, como Deus quer que sejamos. Aí ele continua, diz que não ia me deter muito, né? Haverá um tempo qual o inimigo campeará livremente na terra, mas enquanto a igreja de Jesus não for arrebatada, este momento não chegará. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Põe esse, que esse é importante. Olha só. Porque já o mistério da justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Olha o 8 agora, que forte isso aí. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é que resiste hoje? Não é a igreja? Sim ou não? É a igreja de Cristo que resiste. Meu irmão, enquanto a igreja estiver, o diabo não pode agir livre. Quando a igreja não tiver mais, ele vai poder agir livre. Mas enquanto a igreja estiver, e a igreja não é aqui o templo que nós temos para habitar, para adorar a Deus. Diga assim comigo, a igreja somos nós. Mas não somos nós também sozinhos. Não vai atrás de umas conversas que tem por aí. Uma vez eu vi uma pessoa, foi lá para a internet e disse assim, eu não preciso mais ir na igreja porque a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu. Diga, a igreja somos nós. A igreja é um conjunto de pessoas. A igreja é a união do corpo de Cristo. A igreja somos todos nós unidos no mesmo propósito de servirmos a Deus. Aí nós somos a igreja, e aí nós resistimos ao diabo, e aí nós estamos sujeitos a Deus, e a gente sabe que o diabo vai fugir de nós, mas vai chegar o tempo que a igreja vai ser tirada, e aí o diabo vai poder agir livre e solto. A Bíblia chega a dizer que a morte vai ser tirada. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Diga assim comigo, Deus me livre desse tempo. Você já pensou a pessoa ali ser atropelada por um caminhão, toda arrebentada, não tem cirurgia que recupere o corpo dela, e ela não vai morrer? Porque a morte foi tirada. O negócio é sério, irmãos. Às vezes não dá atenção para essas coisas assim que a palavra fala, que ficam mais entre linhas, e assim a gente não estuda tanto na igreja, mas é coisa séria isso, porque se a morte vai ser tirada, imagina que terror que vai ser o mundo quando isso acontecer. Diga assim comigo, eu quero estar na glória com Jesus. E nós vamos estar. Nós, a igreja de Cristo, vamos estar na glória com Jesus. Mas aquele que rejeita, aquele que nega, talvez vai experimentar esse tempo. Os sinais estão aí, que não vai demorar muito para acontecer. E a gente tem que estar sempre ligado com Jesus, que é para a hora que a trombeta soar, a gente subir para o céu. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, né? Eu quero estar pronto. Quem vai estar pronto, diga amém, Jesus. E temos que estar todo dia pronto, irmãos. Diz assim, quando a noite chegar,
as coisas serão terríveis para a humanidade. Mas agora basta a qualquer cristão abrir a boca para que o Senhor confirme a palavra da vida. Diga comigo, Jesus veio trazer vida. E você e eu temos direito a ela e devemos desfrutar dela. E enquanto nós estivermos aqui, diga assim comigo, vai existir vida. Vai ter céus, vai ter terra, vai ter verão e inverno, porque a palavra também garante que isso vai existir. Pode mudar um pouquinho, o pessoal está achando aí que daqui a um tempo não vai mais ter inverno. Vai ter, irmãos. Talvez não vai ser como a gente está acostumado hoje. Porque hoje a gente tem os períodos, né? Que é de verão, de inverno, de outono, primavera, as 4 estações. Talvez vai chegar um período que hoje é verão, amanhã já vai ser inverno. A coisa descontrola, né? Porque não estão mais buscando a Deus, não estão mais na presença de Deus, então pode acontecer. E eu lembro até teve um ano que no mês de dezembro fez um frio tremendo. Lembra desse período? Acho que fez aqui também, pegou todo o sul aqui. Era dezembro, que nós não estávamos acostumados a ver frio, quando veio uma frente fria aí e nos acometeu aí. Alguém lembra dessa época ou não? Teve uma época. O negócio é sério, irmão, pode acontecer, mas sempre vai existir disso, a palavra também, o verão e o inverno, sempre vai ter. Diz mais, ó. Onde é que eu parei aqui? Tirei o dedo. Naquele dia, o cego foi curado, porque Jesus entendeu, que podia usar o poder concedido a ele. João 9, de 4 a 7, eu vou pular porque tem uma outra palavra, senão vai ficar muito longo, tá, irmãos? Mas depois em casa leia como tema de casa. Amém? Amém. Quem é que fazia o tema de casa quando ia na escola? A maioria não fazia, então estão perdidos. Então tá bom. Estão perdidos porque a maioria não fazia o tema de casa. Então... mas esse aqui tem que fazer, porque esse aqui é do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, João 9, de 4 a 7, né? Onde estivermos e fizermos o que nos foi comissionado, tiraremos os perdidos das trevas. Diga glória a Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele nos deu exemplo. Ele sabia, na verdade, que ele podia usar o poder de Deus, porque o Pai mandou para isso, mas ele fez aquilo para nos dar o exemplo que nós também podemos e temos que entender que o poder já está à nossa disposição. O poder para expulsar demônios, o poder para curar enfermos, o poder para que, se caso a gente beba alguma coisa mortífera, não nos cause dano algum. Esse poder está em nós, o poder de falar novas línguas, tudo está em nós, tudo já nos foi concedido. O Senhor Jesus disse que esses seriam sinais que seguiriam quem? Os que creem. Quem é que crê aqui? Diga amém, Jesus. Então são sinais que tem que nos seguir. Você sabe que esse dia eu até estava brincando aí, que eu digo, eu já sei porque que Jesus disse que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque, meu irmão, a gente nem sabe o que está comendo mais hoje. Não é verdade? Você compra essas coisas, você não sabe a procedência. Não é verdade? Você vai num restaurante que acha que tudo é feito da melhor forma possível, aí daqui a pouco você assiste um programa lá, ou vê lá, foi lacrado por falta de higiene, misericórdia. Então, por isso que nós estamos firmes na palavra. Aí a gente pode comer qualquer coisa, não vai ter problema não, em nome de Jesus. Só não vai tentar Deus chegar em casa agora, vamos ver se é verdade, vou tomar veneno. Tá amarrado. Prepara o caixão antes, que é para não dar problema para ninguém. Porque isso é tentar ao Senhor, né? E a Bíblia diz a Deus não tentarás. Então não temos que tentar. Mas quem entendeu, diga amém. Jesus, a pérola diária aqui já é o versículo que nós lemos ali. Eu reduzi um pouquinho, irmãos, porque a gente está nesse propósito aí da trajetória do rei Josafá. E aí Deus tocou também no coração para a gente fazer mais um louvor antes de entrarmos nessa palavra, né? Então vamos louvar Deus? Vamos lá, em nome de Jesus. Cadê o pessoal aí do louvor? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Aproveitar que esse pessoal está aí para a gente louvar bastante a Deus hoje, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, qual que nós vamos fazer agora? Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Ih, Jesus. Nós vamos ter que trocar o louvor. Deixa eu perguntar de novo. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Está melhorando, né? Glória a Deus. Quem está triste, diga Deus me livre. Agora ninguém falou, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Para louvar a Deus tem que ser, né? Em nome de Jesus. Então é só que vai cantar? Então vamos lá, em nome de Jesus, com alegria. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, bem forte, bem bonito. Tchau.
Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Você vai declarar mais uma vez: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga amém. Oh glória! Aquele que está feliz, grite aleluia, aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Com Jesus no coração, com Jesus no coração, a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo, só o povo de Deus diz. Jesus é alegria, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. E aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. É ou não é? Vamos sentar, queridos? Fique à vontade. Vamos entrar agora na palavra. Antes de entrar na palavra, vamos abrir primeiro em 2 Crônicas. Só faz um fundo para mim aí que eu quero fazer uma breve oração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas. Deixa eu ver, era para estar marcado a minha aqui. Tá aqui. Capítulo 20. Chegamos no capítulo 20, né, irmãos? Isso. Quem encontrou aí, diga amém, Jesus. Então coloque a mão assim sobre a sua Bíblia. Coloque assim, é a palavra de Deus, né, irmãos? Se você não tem a Bíblia, aí coloque sobre o teu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos aqui na tua presença. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos essa voz. A voz gloriosa do Senhor, da tua palavra, que instrui, que ensina, que redargua. Meu Deus, e nós precisamos disso. Nós precisamos ser ensinados em justiça, Pai. Nós precisamos ser chamados a nossa atenção para que andemos no caminho reto e não viemos pegar atalhos nessa vida, Senhor. Pai, tudo isso a tua palavra faz. E eu creio que estamos aqui reunidos para isso, Senhor. Como disse o teu servo, o apóstolo Paulo, toda palavra divinamente inspirada, ela é boa para corrigir, redarguir, para instruir, oh meu Deus, para nos ensinar em justiça. E é isso que nós queremos e estamos buscando, Senhor, para que o nome de Jesus assim possamos viver aqui nessa terra, andando na tua presença e desfrutando de tudo que a tua palavra nos promete. Eu creio que nenhuma bênção nos faltará, nenhuma promessa deixará de se cumprir,
todas elas se cumprirão. Meu Deus, na medida que nós vamos andando segundo a tua palavra, cumprindo os teus mandamentos. O Senhor prometeu, Deus, que a tua bênção estaria conosco, Pai. Nos alcançaria, e eu creio que assim se fará. Quando ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos os mandamentos que hoje nos tem ordenado. E assim, ó Deus, eu creio que viveremos as maravilhas do teu nome e do teu poder, em o nome de Jesus. Fala conosco, Pai, pois queremos te ouvir. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos aqui então para o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Na semana passada nós vimos que o Senhor Deus mandou um profeta até o rei Josafá e deu uma bronca nele dizendo: deverias tu ajudar e amar o ímpio, aquele a qual aborrece ao Senhor? Por causa disso virá da parte do Senhor uma grande ira sobre ti. Então foi anunciado a ele que Deus estava bravo, que Deus estava irado. A gente acha que Deus não se ira, né, irmãos? A gente pensa que Deus não fica bravo também, mas ele fica. Ele também se ira, não é uma ou duas vezes que a gente lê na Bíblia Sagrada sobre a ira de Deus. São inúmeras vezes que a gente vê Deus irado. Com o que, pastor? Com o comportamento daqueles que o conhecem. O Josafá conhecia, o Josafá sabia, ele conhecia o Salmo 1, que dizia que não era para se assentar, não era para andar no caminho dos pecadores, não era para se assentar à roda dos escarnecedores, não era para se deter no conselho do ímpio, mas ele fez isso. Ele foi atrás do conselho do Acabe, que era ímpio, ele se deteve no caminho dos pecadores, indo para a guerra com o Acabe e com o povo de Israel, dizendo para Acabe: eu serei como tu és e o meu povo será como o teu povo. E ali ele estava então se detendo no caminho do pecado, que ele não deveria ter feito, e fez. Aí então vem a resposta de Deus para ele mais tarde. Pela misericórdia, Deus livrou ele, ele não morreu, Acabe morreu, como havia sido já dito que aconteceria, cumprindo-se a palavra de Deus. Mas veio uma bronca da parte de Deus dizendo para ele. O rei Josafá era um homem muito inteligente, irmãos, e era um homem que tinha uma capacidade assim de fazer a coisa certa. Aí ele viu que ele tinha pecado, que ele tinha errado, ele se arrepende e ele começa a buscar a Deus de todo o coração. E não só ele, mas ele começa a passar por todas as cidades de Judá, de Jerusalém, por toda parte, induzindo o povo, incentivando o povo a também a buscar mais a Deus. E é uma coisa que nós precisamos fazer hoje também, irmãos. Porque você acha que a ira de Deus não está acesa aí, não? Tanta coisa que a gente está vendo acontecer. Você acha que Deus está lá de braços cruzados, só amor? Ah, coitadinho desse povo. Não. E isso que a gente está vendo acontecer, todo esse tempo, catástrofes, isso aí é porque Deus está irado, e aí Deus não está protegendo o seu povo, não está guardando o seu povo. Porque ele guarda, nós devemos estar debaixo da sua mão protetora, mas como a maioria, infelizmente, tem deixado de buscar Deus como deveria, às vezes, posso falar ou não? Ai, Jesus, será que eu falo? Eita, Jesus. Não, deixa eu ver aqui. Não, a porta está perto, qualquer coisa eu compro aqui. Não, estou brincando. Mas, irmãos, tem gente que só busca Deus por interesse. Só por interesse. Se Deus não dá o que eu quero, não, então não me serve. Não, eu vou, mas Deus tem que me abençoar. Mas, meu irmão, nós estamos aqui para servir a Deus também. Diga glória a Deus, né? E não só para ser abençoado por Deus. Diga, quem busca é abençoado. Isso aí é natural, isso é normal. Mas nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração, como a gente começou no culto hoje com isso. Que o rei lá buscava a Deus de todo o coração, na presença dos deuses, na presença dos homens. Nós temos que buscar, como a gente cantou. E assim nós vamos fazendo a vontade de Deus e vamos sendo cada vez mais abençoados. Mas vamos lá para o capítulo 20, senão daqui a pouco não dá tempo de pregar, né? Diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Veja que um tempo já havia passado. Não sei dizer o tempo exato,
não fui pesquisar para ver quanto tempo passou aqui de que o Josafá recebeu aquela profecia, que ele começou então a buscar Deus e passou por toda a cidade, mas para ele passar por toda a cidade, tem que lembrar que naquela época não tinha carro. Era a que a gente chama hoje de carroça, carruagem, né? Era o que eles usavam naquela época. Então não foi uma viagem muito curta. Provavelmente foi uma viagem de anos que ele fez, passando por toda a cidade, levando o povo a buscar a Deus. É a mesma coisa, vamos dizer que o governador aqui sinta no coração de passar em todas as cidades. Hoje seria mais fácil para ele porque tem um avião, porque tem o carro que se torna mais rápido. Mas se fosse de carroça, de carruagem, quanto tempo ele ia levar para fazer toda Santa Catarina? Levava anos, não ia conseguir fazer dentro de um ano. Ainda que ele ficasse um dia aqui, no outro dia já fosse para outra cidade, ele não ia conseguir fazer. São 293 cidades. Então imagina, no mínimo ele já ia levar quase um ano aí só se ele conseguisse fazer cada cidade um dia. Mas não é possível também. Então provavelmente ele levou mais tempo que isso. Então diga assim comigo, o tempo necessário para o Josafá se consertar, buscar a Deus e depois poder ter um respaldo da parte de Deus. Meu irmão, se ele não fizesse, a coisa aqui ia ser feia. Porque olha a multidão que veio contra ele. Eram 3 povos, todos unidos, né? Vamos ler aqui de novo quantos que eram? Primeiro, ó, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas. Tem tradução que diz até das montanhas de Seir, né? Que vieram de lá. Então, olha só, eram 3 povos, no mínimo, que estavam ali para guerrear contra o Josafá. A multidão que veio contra ele era muito maior do que o povo que ele tinha em todo Israel. Diga assim comigo, mas quando a gente busca Deus de coração, Deus livra, irmãos. Deus livra. Mas isso aqui estava acontecendo por quê? Porque Deus disse que estava irado, e veja que já passou, vamos dizer que foi um ano, vamos dizer um ano, tá? Para não exagerar mais nem menos, vamos dizer que passou um ano que ele buscou a Deus, levou o povo a buscar Deus e Deus ainda estava irado. A ira de Deus ainda estava acesa, ainda que estava aplacada, mas ainda estava acesa, porque ele ainda permitiu que viesse a guerra contra o rei Josafá, que ele tinha dito lá pela boca do profeta que viria. Nós lemos isso aqui semana passada, né? Diz assim, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, quer dizer que já estavam nos territórios de Israel, que já estavam nos territórios que pertencia ao rei Josafá, já tinham chegado ao território dele. Então o negócio estava sério. Diga assim comigo, a ira de Deus ainda estava acesa. Meu irmão, e olha que o tempo passou, mas a ira de Deus ainda não havia se aplacado por toda. E é isso que nós temos que muitas vezes entender, que a pessoa às vezes ela não busca, ela não se arrepende, depois acontece alguma coisa, ela não entende por quê. Ah, mas é porque eu fiz tal coisa. Mas faz tanto tempo, não importa, a ira de Deus ainda continua acesa, a ira ainda não tinha se apagado. Ainda que nós sabemos que se a gente se arrepender e pedir o perdão, hoje Deus é fiel e justo para nos perdoar. Hoje nós estamos debaixo de uma melhor aliança, que é o sangue de Jesus, e que através do sangue dele nós somos lavados de todo o nosso erro, de todo o nosso pecado. Mas nós não podemos esquecer que além de Deus ser amor, ele é justiça. E os atos que nós cometemos vão trazer consequências. Já vimos isso também, né? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Meu irmão, muitas vezes eu já ministrei esse versículo, esse capítulo 20, muitas vezes já preguei, muitas vezes já ministrei, mas nunca busquei esse entendimento. Isso aqui só aconteceu por quê? Por causa do que o Josafá tinha feito antes. O Josafá colocou o temor no coração do povo, passando de cidade em
cidade. Aí quando veio o problema, todo mundo já entendeu o que precisava fazer. Se ele não tivesse passado de cidade em cidade, ia ser o Josafá buscando, ia ser o Josafá clamando e ele sozinho. Porque hoje a gente muitas vezes se encontra sozinho na igreja? Porque os nossos filhos vão crescendo e a gente não vai mostrando às vezes o temor de Deus para eles, o respeito a Deus para eles. E daqui a pouco a gente está sozinho buscando a Deus. Nós temos que ensinar a passar de cidade em cidade. Falar para quem pudermos falar acerca do temor de Deus, porque vai chegar a hora que vai ser necessário. Vai chegar a hora que vai ser preciso. O que o Josafá, por isso que eu disse para você, o Josafá era um homem muito inteligente. O Josafá sabia, poxa, eu pequei contra Deus e isso vai vir consequência. Mais cedo ou mais tarde, antes que ela venha, eu vou buscar Deus. Antes que ela venha, eu vou levar o povo a buscar Deus, porque quando ela vier, eu sei que Deus então vai nos ajudar. Meu irmão, um erro que nós temos, que nós fomos ensinados, na verdade, e eu não tenho medo de dizer que fomos ensinados, porque fomos ensinados, buscar Deus só quando o cinto aperta. Buscar Deus só quando a coisa fica difícil. Buscar Deus só quando a coisa fica complicada. Eu lembro, quando nós éramos mais jovens, ainda sou jovem, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Né? O cabelo branco é porque a esposa gosta desse charme, né? Então, mas quando eu era mais jovem, eu lembro que a gente só lembrava de Deus quando dava um temporal. Quando acontecia uma tragédia. Aí todo mundo buscava Deus, clamava a Deus, fazia simpatia, achando que Deus era... E não é verdade? Quem é que nunca fez isso, né? Antes não estava nem aí, né? Eu lembrava que... Mas será que eu falo? Tá gravando, vou falar, né? Né? Eu lembrava que o único dia para o meu pai de buscar Deus era na sexta-feira santa até o até o domingo de Páscoa. Era o único dia que tinha que viver em santidade, né? Que não podia fazer coisa errada, que não podia beber, que não podia jogar. Era da sexta-feira, né, ali da Paixão até o domingo de Páscoa. Mas ele ficava lá nervoso para chegar para chegar o domingo de uma vez para ele poder jogar de novo, né? Jesus amado, parece que era o único tempo que se lembravam de Deus. Aí as coisas vão acontecendo e a gente não sabe por quê. Aí a gente até clama, mas não sabe por que Deus não responde. Por que não? Porque Deus não é um Deus de resposta só quando a coisa aperta, irmãos. Nós temos que ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. O Josafá foi um homem inteligente, veio a resposta. Veio o profeta, ó, vai vir grande ira da parte de Deus sobre a tua vida. Ou antes que ela venha, eu vou buscar Deus. Antes que ela venha, eu vou estar com uma vida consertada com Deus. Aí quando veio a grande ira de Deus, mesmo tendo passado muito tempo, diga assim comigo, Josafá estava preparado. Irmão, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, é ou não é verdade? Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar buscando a Deus todos os dias. Temos que ter uma vida na presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que a apostasia já entrou na igreja. Já entrou, pode cuidar. Que hoje tudo é mais importante. O culto é a última coisa. Primeiro tem que fazer as compras de Natal. Ainda que a Bíblia não fala nada do Natal. Eu não sou totalmente contra o Natal, eu ainda comemoro o Natal, sem árvore de Natal, sem presente, sem nada, simplesmente adorando a Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Até brinquei com as irmãs aí hoje, né? Estão tudo de árvore de Natal, hein? Apesar de não concordar com ela, né? Elas estão de verde, né? Eu brinquei com elas, mas a gente não concorda. Né? Se você pegar até mesmo a origem da árvore de Natal, não é o nosso assunto aqui, mas você vai ver por que tem tanta coisa acontecendo dentro das casas. Vai pegar a origem da árvore de Natal. Não, eu sou crente, mas não, acho que não tem problema, pastor. Então pega a origem da árvore de Natal para ver se não tem problema. É uma árvore pagã, que não tem nada de adoração a Deus. O presépio foi colocado lá, que são imagens de esculturas que nem era para estar, para simbolizar, para poder atrair as pessoas que temiam a Deus, que se diziam cristãs. Mas é tudo engano. Ô pastor, o senhor está indo contra a árvore de Natal? Sempre fui. Pode perguntar minha esposa. Nunca fui a favor dela e não sou. Por que não? Porque a gente tem que pesquisar o que é a origem dela, de onde que ela veio. Por que ela veio? Para que surgiu a árvore de Natal? O que simboliza as bolinhas da árvore de Natal? O que significa?
Não adianta a gente, vou botar porque todo mundo bota, mas o que significa? Eu vou botar algo que significa na minha casa? Que não tem nada a ver com Deus? Que não tem nada a ver? Não. Eu faço ceia de Natal com a minha família, não tem problema não. Mas para quê? Para a gente adorar a Deus, para a gente reunir a família, para a gente ter um momento de comunhão em família, adorando aquele que nos nasceu, porque Jesus nasceu, a Bíblia não diz quando. Alguém sabe o dia que ele nasceu? Não está registrado. Não está. De meado, mas que daí no caso seria o estudo, mas não está na Bíblia, né? Então, para quê? Já para a gente nem ficar preocupando com esse tempo. Mas daí vem o Natal, vamos dizer assim, vem o Natal. E aí o que as pessoas fazem? O último a ser celebrado, adorado é Jesus. Primeiro, não, presente para o pai, não presente para a mãe, primeiro. E o resto? Não é verdade. Não, pastor, esses dias não dá para vir na igreja, pastor, porque agora sabe como é que é? Tempo de compras. Daí eu não consigo vir na igreja. Né? Ainda bem que aqui em Santa Catarina não acontece isso. Amém? Misericórdia nenhuma, amém, Jesus? Mas acontece ou não acontece? Aí Deus ficou para quando? Ô pastor, hoje eu vim que deu tempo. Sobrou tempo. Deus recebe a sobra. Aí o que adianta então ter comemoração de Natal? Para que eles têm comemoração de Natal? Se aquele que devia ser adorado não está sendo. Se ele fica só pro final. Daí não está certo, irmãos. Nem sei porque eu entrei nessa, mas Deus sabe, né? Deus sabe, né? O senhor, pastor? Jeremias capítulo 10, pastor. Do quê? Versículo 3, sobre a árvore, sobre os costumes da árvore. Os costumes da árvore ali, ó, Jeremias, mas em casa, que eu não vou me deter porque senão vai demorar muito. Jeremias 10, 3. Viu? Anota aí, irmãos, em caso vocês estudem lá. Pode estudar, você vai ver que não é bom não. Mas vamos continuar aqui, porque senão meu tempo vai longe, né, irmãos? Eu nem ia falar disso, mas Deus sabe porque Deus está tocando para falar, né? Amém? Diga comigo, porque está chegando o tempo. Mas é verdade, irmãos, tem muito cristão, muito crente, se deixando levar por essas coisas pagãs. Depois as coisas acontecem, as coisas não dão certo, não funcionam, e a pessoa não sabe por quê, e às vezes está lá orando, Deus, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí alguém vai e prega contra a árvore de Natal, às vezes a pessoa até fica brava. Não, isso é fanatismo, não tem nada de fanatismo. É bíblico. É Bíblia. E a gente não pode. Tem a matéria do jornal lá. Matéria tem. Do bispo lá da universidade que foi lá fazer a pesquisa. Que fez uma pesquisa lá. Lá em Israel. Foi porque da mãe do Nirod, né? A Demis, que teve o Sim. o próprio filho com o próprio filho dela, né? Ela teve relação com o próprio filho. Eu conheço toda. Tá lá. Tem até uma reportagem também numa revista, Show da Fé do Missionário, né? Tem lá. Mas vamos continuar aqui então, né? Então, mas tem essas reportagens aí. O missionário também deixou uma vez uma revista Show da Fé no jornal que tem isso aí. A gente não precisa disso. Diga comigo, a gente tem que adorar Jesus. Amém, irmãos? Você sabe que eu que nem eu boto uma cruz aqui, ó. Mas eu não sou de aquele negócio assim, não, a cruz. Não, é Jesus, 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 Jesus. Uma cruz, claro, é um símbolo do preço que ele pagou por nós. Mas eu tenho que adorar a cruz? Não, eu tenho que adorar a Jesus, não tenho que adorar a cruz. Senão a coisa não vai funcionar. Até uma vez eu fui assistir um filme, né? Eu não gostei do filme. Disse para mim, não gostei desse filme. O filme não focava em Jesus, só na cruz. Você crê nela? Não, creio nele. Irmãos, mas não é a cruz que nos salvou. Quem nos salvou foi Jesus, amém? Deus sabe por quê. Vamos lá, vamos em frente. 5. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de quem? Oh, glória! Onde é que eles estavam? Quem estava na casa do Senhor? Diga assim comigo, Josafá e todo Judá. Todos estavam na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Meu irmão, Josafá,
sabia de algo que tem muito cristão que ainda não sabe. Diga assim comigo, que Satanás não faz nada sem permissão de Deus. Que o diabo não toca na vida de ninguém sem a permissão de Deus. Por isso a Bíblia e o apóstolo Paulo nos ensinam, Tiago, a sujeitar a Deus e resistir o diabo. Mas então por que Deus permite, pastor? Porque a nossa inclinação ainda não é total para as coisas celestiais, para as coisas de Deus. Por isso a permissão da parte de Deus para que nós sejamos tocados por obras malignas. Se nós conseguíssemos viver uma vida realmente totalmente inclinada para Deus, diga assim comigo, o diabo não ia tocar em ninguém. Não ia tocar, irmão, não tem como tocar, porque não pode tocar. O poder está na mão de quem? De Deus, que é que governa sobre todos os reinos da terra. Deus, ainda que eles não aceitem, ainda que eles não acreditem, mas é Ele que governa. É Ele que governa o universo. Então não tem como alguma coisa acontecer sem a permissão dele. Só que alguém vai dizer assim, mas então Deus é mau que permite tal coisa. Não, Deus é justo. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justo, ele é justiça, ele é o justo juiz de toda a terra. Tanto que agora o Josafá está fazendo o quê? Ele está apresentando um argumento diante de Deus para que ele não seja massacrado pelo inimigo que vem contra ele. E é algo que nós temos que aprender a fazer. Veio o mal sobre a nossa vida, diga assim comigo, eu sou de Jesus. Então o diabo não tem mais direito. Eu preciso argumentar com Deus. E usar o poder e a autoridade que ele me deu para repreender e exigir que saia. E não pode ficar, meu irmão. Por que não? Porque o poder está em Cristo, o poder está no nome de Jesus que nos foi dado. Só que a gente às vezes desconhece desse poder. Ou descremos desse poder, porque se conhecermos e crermos, diga assim comigo, ele não falha. Ele não falha, não vamos ver aqui que ele não falha. Mas o Josafá começa a argumentar com Deus. Eu até estou fazendo, agora eu vou estar agora à noite lá em Criciúma, levando o Tribunal da Justiça de Deus. E eu vou levar isso aqui como argumento, porque isso aqui é um verdadeiro argumento, irmãos. É argumento para que a pessoa possa ser justificada. Claro que esse argumento não vem do nada, esse argumento vem da vida de um homem que está em comunhão com Deus, um homem que recebeu a profecia e se consertou. E agora, como é que Deus não vai fazer justiça na vida dele se ele havia se consertado com Deus? Então, o argumento do Josafá vai aplacar a ira de Deus completamente agora, levando Deus livrá-lo. E assim Deus espera que nós façamos também. Diga glória a Deus, né? Diz mais, ó. 7. Porventura, ó Deus, nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para quando? Para sempre, meu irmão. O homem sabe argumentar. Porventura, Senhor, não foi o Senhor que enviou o povo dessa terra fora? E deu a semente de Abraão, teu amigo, quer dizer, a semente dele para sempre. Não foi o Senhor quem disse isso? Isso não está na tua palavra, em outras palavras, claro. Não foi o Senhor quem deixou isso registrado para quê? Para que servisse de argumentos, para que nós não fôssemos condenados. Diga assim comigo, o Novo Testamento está escrito em nosso favor, para que nós não sejamos condenados. Amém, irmãos? O Novo Testamento Jesus deixou para que você e eu tivesse argumento para não sermos condenados andando na presença de Deus. E nós temos que usar isso, irmãos. Usando isso, pode ter certeza, o diabo não vai tocar no que é nosso. Ele não vai poder tocar no que é nosso, porque se o Josafá usou esse argumento que foi fortíssimo e o inimigo não pôde tocar no que era de Josafá, se nós estivermos firmados na palavra e usarmos ela em nosso favor, o diabo não vai tocar no que é nosso. Diga aí comigo, não vai tocar na minha saúde, não vai tocar no meu bolso, não vai tocar no meu casamento, não vai tocar na minha família, não vai tocar em coisa alguma que é minha. Não vai, irmãos. Mas por que ele está tocando? Às vezes a gente esquece do direito que nós temos. Ou recebemos a profecia e não fizemos que nem o Josafá, buscar a Deus para que a ira de Deus se aplaque e a gente possa ter ele operando em nosso favor. E ele fez, ele continua.
É muito linda essa oração dele. Diz mais, ó. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Meu irmão, que forte essa oração. O Josafá foi colocando tudo que estava nas escrituras até os dias dele. Tudo que vier acontecendo, que ficou registrado, para que ele pudesse ser justificado. Se você pega depois em casa a oração do Salomão, do rei Salomão, você vai ver que ele está usando aqui parte dela até mesmo, né? Isso está lá em Primeira Reis, né? Primeira Reis, no capítulo, não é o capítulo 7, versículo 14? Capítulo 7, versículo 14. Você pega lá depois, você vai ver a oração, quando ele começou o templo, Deus falando com ele e ele falando com Deus. Coisa mais linda, irmãos, tem que fazer, tem que pegar lá. E agora aqui está o rei Josafá usando isso como argumento diante de Deus. É o que nós precisamos fazer. Diga assim comigo, a Bíblia não é só um livro bonito. A Bíblia é um livro de argumentos para que você e eu sejamos justificados, abençoados, livres e salvos. Amém, irmãos? É para isso que é a Bíblia Sagrada, irmão. E ela funciona em nosso favor se nós estivermos firmados nela. Quem vai estar, diga amém, Jesus. Você vai vendo então que o rei Josafá ele vai pegando períodos da história que está registrado na Bíblia para argumentar com Deus, para ele ser livre daquela multidão que vinha contra ele. Quer ser livre de qualquer problema? Ninguém quer, irmão. Mas você me assustou agora, hein? Vou perguntar de novo. Quer ser livre de qualquer problema? Cita a Bíblia, cita a palavra, cita as escrituras. Vai funcionar, diga glória a Deus, né? Eu tenho que correr. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste habitar. Olha agora o 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga glória a Deus. Meu irmão, o Josafá parou de orar, Deus já enviou a resposta. Porque a oração dele foi convincente. A minha oração, a sua, tem que convencer a Deus que nós estamos certos, porque estamos agindo de acordo com a palavra dele, estamos agindo de acordo com a verdade. Meu irmão, na hora vai vir a resposta que a gente precisa. A resposta foi favorável. Como Deus quer que nós todos tenhamos resposta favorável. Diga aí para o seu irmão, Deus nos ama. E Ele quer nos ver bem. Só que por Ele nos amar não quer dizer que Ele não vai se irar com a gente. Pelo contrário. Qual é que é o pai que nunca ficou bravo com o filho? Qual é que é? Levanta a mão aí, o pai que nunca ficou bravo com o filho. A mãe que nunca ficou brava com o filho. Não tem como, irmão. E Deus é pai. Então Ele também fica irado conosco, bravo conosco, e vem as consequências. Mas diga assim comigo, nada que uma boa oração não resolva. Nada, meu irmão, que uma boa oração não resolva. Mas tem que ser uma oração verdadeira, de coração, como foi a do Josafá. Tudo se resolve na oração. Você já viu aquele ditado que o pessoal dizia assim antigamente? Tá nervoso? Vai pescar. Meu irmão, eu fui fazer isso e me dei mal. Fiquei mais nervoso. Aí depois eu aprendi, tá nervoso?
vai orar. Aí deu certo, aí o negócio funcionou. Aí sim, aí acalma a alma, deixa a gente em paz, deixa a gente tranquilo e as coisas melhoram, as coisas funcionam. Meu irmão, só melhorou para o Josafá porque ele soube apresentar argumentos na oração dele. Faça o mesmo e Deus também vai ser conosco. Em nome de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém, Jesus. Semana que vem nós continuamos, aí nós vamos ver a resposta do anjo. Diga para o seu irmão, a resposta é um pouquinho mais branda, mais tranquila, né? Mais calma. Amém? A resposta é mais agradável aos ouvidos, né, irmãos? E glória a Deus por isso. Mas quem entendeu o recado de Deus, diga amém, Jesus. Irmão, o Josafá, ele tinha cometido o erro dele. Mas ele se arrependeu, buscou a Deus. A consequência do erro veio, demorou um pouquinho, mas veio. Chegou diante dele, mas ele soube então o que fazer para que ele não sofresse a consequência trágica da ira de Deus que havia se acendido com ele. Diga assim comigo: Deus não rejeita um coração quebrantado, irmãos. Um coração que se entrega a ele. Ele não rejeita, irmãos. A gente pode ter cometido o pior pecado, mas ele não rejeita quando a gente chega diante dele com o coração quebrantado. Quando a gente se humilha diante dele e reconhece que estávamos errados. Isso faz Deus mudar a sentença lá e nos abençoar e nos ajudar. Diga glória a Deus. Foi assim com Josafá, vai ser assim com cada um de nós também. Amém, irmãos? Mas semana que vem a gente continua. Agora eu quero preparar o seu coração para a Santa Ceia. Irmãos, a Santa Ceia é um fato muito importante na nossa vida. O sangue e o corpo de Jesus que nós vamos participar aqui, ainda que seja pelo pão, seja pelo suco. Mas nós temos que lembrar, o pão representa o corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões. Ali foi colocado as nossas feridas, as nossas chagas, mas ele foi moído. Então, quando nós estivermos participando do corpo, você tem que lembrar que da mesma forma que a nossa boca está moendo o pão, o corpo de Jesus foi moído no caminho daquela cruz, pelos chicotes, chicotes com pontas de ferro, de osso que rasgavam a sua carne. Então ele foi moído da mesma forma que o pão está sendo moído na nossa boca hoje. O suco que nós vamos beber, que representa o sangue de Jesus, é o sangue dele que foi derramado naquela cruz, que verteu por mim e por você para nos salvar, para nos perdoar de todo o pecado, para nos lavar. Pastor, todo mundo pode participar da Santa Ceia? Não. O nome já diz, Santa Ceia. Um dos maiores exemplos que eu gosto de usar para explicar isso é o de Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes estava ou não estava na mesa com Jesus? Meu irmão, e a bondade de Deus é tão grande que Jesus deu até o último momento para o Judas se arrepender. Tanto que estão na mesa perguntando quem é. Jesus disse, para quem eu molhar o bocado e der. Quando Judas pegou aquele pão da mão de Jesus, era para dizer, não, Jesus, eu não vou comer esse pão não. Eu não quero que o diabo entre no meu coração não, mas o Judas não fez isso. Ele participou da ceia mesmo com o coração dele todo sujo, roubando a obra de Deus, porque ele roubava, a bolsa diz, que ele roubava o que era jogado na bolsa. Ele estava ali mesmo traindo Jesus pelas costas e participou da ceia com Jesus. E aí após a ceia a gente sabe o fim trágico que ele teve por ter participado da Santa Ceia com Jesus de forma indigna. Aí o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor Jesus e deixou escrito para nós lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí um ato que seria para salvação, serve para... liga o ar aí, faz favor, o pessoal está abanando aí, liga o ar, refrescar aí, né? Então é para a própria condenação. E a gente então não deve participar da Santa Ceia para condenação. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus, pode participar? Não deve, mas você pode aceitar agora. Eu vou fazer a oração agora, você pode aceitar Jesus confessando que realmente reconhece Ele como único e suficiente Salvador, que crê no sacrifício dele lá na cruz do Calvário e no sangue dele derramado pelos seus pecados. Pronto, você está aceitando Ele, mas tem que fazer isso de coração. Aí você se torna um filho de Deus. E aí o próximo passo é me procurar aí para fazer o batismo nas águas. Tem que ter o batismo. Pastor, eu não sou batizado nas águas ainda, posso ou não posso? Depende por que não é. Você já tomou a decisão no coração? Não, pastor, ainda não sei. Então não pode, porque você ainda não aceitou Jesus e não assumiu um compromisso com Ele.
Você já aceitou, mas eu que não fiz o batismo aí. Apesar que o batismo aqui eu posso fazer qualquer dia, irmão. Comigo não tem esse negócio aí, não, tem que esperar o último domingo. Não, é só chegar aqui, pastor, quer me batizar. Você já crê no Senhor Jesus? Eu vou fazer umas perguntas ali que eu gosto de perguntar para ver se a pessoa realmente tá crendo mesmo, tá? E aí, e agora, pastor? Agora vamos lá na água. Ah, pastor, uma piscina não tá cheia, mais água que não falta aqui, irmão. É ou não é verdade? Nós somos cercados de água. Se não quiser nessa orla aqui, pastor, mas aqui é proibido. Não, a gente faz rapidinho, quando vier a polícia a gente já saiu. Não tem problema, meu irmão. É tão rápido que não vai dar tempo. Eu só não sei se você tem coragem. Eu entro, não tem problema não. De ali, mas aí quando a gente vai lá, tem a Lagoa da Conceição, tem uma outra lagoa que o pessoal falou pra mim aí, tem a Praia da Daniela, que é calminha lá, né? Aí não dá um jeito, irmão. Ah, mas daí vamos olhar o banco. Não vem com essa desculpa aí que eu te dou um cascudo. Vai molhar o banco do carro? Que nada, a gente vai dar bola para isso? O que a gente quer é ver você salvo. É ou não é verdade, irmãos? Ah, não tenho roupa, eu empresto. Não trouxe toalha, também consigo. O que falta? É só a pessoa tomar a decisão. Meu irmão, não tem desculpa não. Se a gente faz acontecer. Se tiver que encher a piscina ali, a gente enche também, não tem problema, né? Rapidinho para encher, em nome de Jesus. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Porque tem que ser uma decisão da pessoa. Ninguém pode tomar essa decisão por ninguém. Eu não posso tomar essa decisão pelos meus filhos. Eu até fumei duro com meu filho, sabia? Quando ele quis se batizar, ele tinha 12 anos, o Samuel, que está lá com o pastor Jaime hoje em São Paulo. Ele tinha 12 anos. Aí um dia o missionário Cid esteve lá na nossa igreja e fez o apelo para quem queria aceitar o Jesus. E ele foi para frente sem eu falar nada, sem ninguém falar nada. E ele foi para frente, aceitou Jesus. E aí o pastor disse, agora domingo que vem o pastor Zé vai fazer um batismo aqui. E eu, para batizar ele criança, eu tinha um pezinho atrás, disse assim, meu filho, para mim te batizar primeiro eu tenho que saber se tu tem orado. Eu vou te fazer umas perguntas aqui, eu quero ver se realmente você conhece alguma coisa de Deus. E eu fiz as perguntas e todas ele respondeu. Eu, então tá bom, então eu vou te batizar. Não, graças a Deus, está firme até hoje, né, irmãos? Está lá com Jesus até hoje lá. E tem que ser assim, irmãos. Não pode ser eu empurrar ele para se batizar, de forma nenhuma. Eu tenho que incentivar, mostrar para ele o caminho da verdade, mas a decisão tem que ser pessoal. Mas não demora muito não, meu irmão. Vai que Jesus volta. É ou não é? Ou vai que ele te chama antes de ele voltar? Não dá não. E aconteceu numa igreja que eu passei. Todo domingo, e aquele domingo, irmãos, aquele domingo foi mais ou menos que nem hoje. Deus fez eu perder um tempo, não é perdido na verdade, só falando disso porque Deus queria que uma pessoa se batizasse. Meu irmão, você vai esperar até quando? Você vai esperar acontecer alguma coisa para se batizar? Não espera não, é hoje o seu dia, você tem que fazer isso. E fui, e a pessoa não fez. Chegou em casa, deu um ataque lá, teve que ir correndo para o hospital. Disse para a esposa, se eu voltar para casa, quando eu voltar para casa, vou batizar. Não voltou para casa. Do hospital foi para o cemitério. E eu estava ali, Deus estava apelando, Deus estava chamando, Deus estava falando, a pessoa estava 20 anos na igreja. 20 anos na igreja. 20 anos negando o batismo em Jesus Cristo. E agora, quem é que sabe onde que foi? Eu não vou julgar se foi para o céu ou foi para o inferno, deixa Deus saber disso. Mas Deus me usou naquele dia como nunca tinha me usado para fazer o apelo. Que era o dia da pessoa que ela não podia sair dali sem o batismo. Mas saiu. Aí aconteceu. Às vezes é isso. Deus está usando o pastor por quê? Porque ele quer salvar uma alma. É uma alma que tem que tomar a decisão. Às vezes não toma. E aí perde-se um tempo, perde-se uma eternidade. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o culto é conduzido pelo Teu Espírito Santo e não por mim, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe que tudo que eu havia meditado é bem diferente de tudo que o Senhor me usou para pregar aqui hoje pela manhã, Deus. Mas o Senhor é quem está no comando, no controle. Às vezes, Deus, é por causa de uma pessoa que o Senhor muda até uma palavra, Pai, porque o Senhor quer salvar essa alma, porque o Senhor quer salvar essa vida, porque o Senhor quer trazer alegria a essa vida. E eu creio, Deus, que o Senhor só tem o propósito de proporcionar alegria, salvação, bênçãos sem medidas, Pai. Mas para isso, Deus, nós precisamos andar na Tua presença, te buscar
buscar de todo o nosso coração, como fez aí o rei Josafá, Pai. Meu Deus, e nós estamos aqui, meu irmão, se você ainda não aceitou Jesus, agora é a hora, fala com Ele agora, diga para Ele: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor enviado por Deus e creio no sacrifício feito lá na cruz do Calvário e no seu sangue derramado. Oh, meu irmão, essa é a sua confissão, em voz alta, é você e Deus agora, você vai ser salvo com isso em nome de Jesus, porque é para a salvação que se faz a confissão, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. É o seu momento com Ele agora, e se tem alguma coisa para se arrepender, para pedir o perdão, peça agora, meu irmão, você está diante dele agora, ninguém precisa saber, pode falar baixinho, não tem problema não, mas não tenha vergonha também se quiser falar em voz audível, porque Deus agora é que está lhe escutando. Se tem algo a confessar a Deus, um perdão a pedir, agora é a sua hora, é o seu momento em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua presença, mostrando a Ti um coração arrependido, Senhor, e mostrando que nós cremos na Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, olhares, palavras, gestos ou omissões, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, Pai. Eu creio, ó Deus, que essa pessoa que orou comigo, ela está perdoada, porque o Senhor é o justo juiz de toda a terra, e o Senhor perdoa aqueles que confessam, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Obrigado, Jesus, amém, irmãos, glória a Deus. Ô, irmão, se algum dia uma palavra que eu preguei te ofendeu, me perdoa, nunca, jamais foi a minha intenção e será. Só que eu tenho um compromisso com Deus. Deus mandou pregar a verdade e eu não vou deixar de falar o que Deus mandou falar. Às vezes pode parecer um pouquinho duro, mas não é. É o amor de Deus. É a bondade de Deus que quer nos salvar, nos consertar. Em nome de Jesus, amém? Para a glória do Senhor Deus. Posso olhar nos teus olhos e dizer assim: em Cristo eu te amo. Por isso eu guardo esse compromisso no meu coração com Deus, em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos servir a Santa Ceia. Eu peço para que todos permaneçam sentados até todo mundo estar servido. Depois eu convido você então a se levantar, até para que a gente possa ver se faltou ou não para alguém, né? A ceia está junto, o pão está o suco está em cima do pão, né? Só pegar o joguinho ali de 2 copinhos, aí já está certinho. Está um em cima do outro. Amém, irmãos? Podem servir lá, faz favor. Cristo já. Receberam, irmãos? Faltou para alguém? Levante a mão, faz favor. Não? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Isso. Coloque-se de pé, com os olhos fechados, um coração aberto. Oh, aleluia. Até que todos os obreiros sejam servidos. Vem cear, aleluia. O mestre chama, vem cear. Família.
Jesus vencerá. Pai, e aqui estamos todos na tua presença, Senhor, neste momento que é maravilhoso. Oh, esse momento que é sublime, Jesus, pois estamos aqui com o corpo e o sangue em nossas mãos, do qual, ó Deus, sempre queremos participar, porque quem participa do teu corpo, do teu sangue, tem a vida em si mesmo, e é essa vida que queremos, a vida de Deus, a vida de Cristo em nós, Pai, nos enchendo, Senhor, nos fazendo transbordar, ó Pai. Oh, nós somos gratos, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário. Nós somos gratos pelo teu corpo ter sido moído por nós, pelo teu sangue ali ter sido derramado. Oh, aleluias, aleluias e glórias te damos, Senhor. Oh, a ti eu consagro primeiramente o pão, assim como Jesus na noite em que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Foi por nós, Senhor, foi em nosso favor, ó Deus. Oh, e glórias nós te damos, e gratos nós somos, Pai, e a ti eu consagro e eu creio, ó Deus, que esse não é um simples pão, mas é o corpo de Jesus em nosso favor. Participe do corpo de Cristo. Oh, Jesus amado nosso, desejado de nossos corações, a ti damos glórias, a ti rendemos graças e adoração. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Em nossas mãos está o suco, Pai, que não é mais um simples suco, mas o sangue de Jesus, porque na mesma noite em que foi traído, tomou o cálice, deu graças e entregou aos discípulos e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue novo, a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aqui estamos em memória do Senhor Jesus, oh, do teu ato de amor naquela cruz, do teu sangue ali derramado para a remissão dos nossos pecados, para a purificação do nosso ser. Oh, e grato nós somos, Senhor. Aleluias, Pai, eu consagro a ti, Senhor, e não é mais um simples suco, mas o sangue de Jesus. Coloca aqui o teu poder, Pai, em cada molécula e partícula, para purificar-nos e santificar-nos, pois sem santificação ninguém verá o Senhor, e nós queremos te ver. Santifica-nos, Jesus, pelo teu sangue. Participe do sangue. Aleluias, Pai. Oh, aleluias, aleluias e glórias te damos. Jesus, nós somos o teu povo, nós somos os teus adoradores e verdadeiros, Pai, e aqui estamos com o nosso coração quebrantado, nos humilhando na tua presença e reconhecendo, Deus, que em nós não há força, Pai, para poder nos vencer, mas em ti há toda a força e poder, Senhor, e precisamos do teu auxílio, precisamos do teu poder, Pai, para triunfarmos, para vencermos e para sermos fiéis até o fim ao Senhor. Em o nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Oh, socorre-nos, ó Pai, e fortalece-nos com a força da tua justiça. Em o nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, em o nome de Jesus. Aleluia.
Jesus. E assim nós cremos, Pai, que esse dia vai chegar e nós queremos estar preparados, Pai, desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Pai, vivendo em plena comunhão contigo, buscando e adorando ao teu santo nome. Cremos, ó Deus, que viveremos o melhor de tuas mãos aqui nessa vida e na vida vindoura, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Podem sentar, os obreiros vão passar recolhendo os copinhos, irmãos. Aí você já pode entregar para eles aí, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai sair daqui abençoado, diga amém. Quem vai sair feliz, diga glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Deus tem nos ensinado lições profundas, irmãos, e a gente precisa guardar no nosso coração, né? Em nome de Jesus. Isso, Deus é bom demais. Ó, a nossa programação aí de final de ano, dia 24, os cultos são normais. A gente só vai adiantar ali o culto da noite, meia hora. Vamos fazer às 7 horas da noite, porque talvez alguém depois queira fazer uma ceia com a família e a gente não quer atrapalhar e quer dar oportunidade para todo mundo buscar Deus. Então vai ter 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 horas da noite. Isso dia 24. Dia de Natal, a igreja vai estar aberta, a gente vai estar atendendo aqui quem precisar do atendimento, mas não vai ter culto nesse dia. A gente faz aqui uma oração junto com o pastor Jaime de Amorim Campos, às 9 horas da manhã. Como é feriado, se alguém quiser vir orar com a gente, 9 horas da manhã, venha. Aí você vai estar dando um verdadeiro presente para o Senhor Jesus, que é louvar Ele, adorar Ele, né? Nesse momento aí. A gente coloca aqui o pastor Jaime no YouTube e a gente vai adorando a Deus aqui. E é uma bênção muito grande. À tarde vai ter o culto das irmãs? Não, né? Acho que não, né? Não, né? Então não tem. É só esse horário da oração aí com o pastor Jaime, 9 horas da manhã, na quinta-feira, dia de Natal. Depois, domingo continua tudo normal. No domingo, dia 28, eu vou entregar para todo mundo um frasquinho do azeite que está sendo consagrado pelo pastor Jaime de Amorim Campos, e milhares de orações. Toda quinta-feira ele está consagrando esse azeite para que a gente venha ter uma bênção aí grande no ano de 2026. Então é o azeite para as promessas que vão se cumprir aí, amém, irmãos? Vai ser uma bênção, o ano da remissão. Então a gente vai receber esse azeite no dia 28. No dia 31, nós vamos ter culto às 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Aí às 9h30 da noite começa a mini vigília, que vai até a meia-noite em ponto. Terminou a meia-noite, nós vamos para casa. Amém? Aí no dia 1º que nós vamos ter um culto especial. Dia 1º, que é 1º do ano, começando o ano, a gente vai começar ali com aquele culto de união. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É ali que Deus ordena a bênção para sempre. Então eu vou fazer esse culto de união, e após o culto vai ter um almoço para quem quiser estar conosco no almoço. A gente está pedindo, né, uma ajuda de R$40, que é para comprar tudo vai ser feito daí ali. A carne, os refrigerantes, a mesa que a gente alugou, né, para poder comportar os irmãos. Nós vamos fazer aqui embaixo na garagem. Aqui é o culto e lá embaixo na garagem, então nós vamos ter esse momento do almoço. Aí no caso, no dia, a garagem não vai poder ser usada, o estacionamento, né, irmãos? Vamos ter que deixar o carro aí pelas ruas aí, para a gente poder fazer então o almoço ali. Aí vai ser ao meio-dia em ponto, a gente desce para almoçar. E aí depois do almoço a gente vai para casa. Aí quer ir para praia, vai para praia. Quer ir visitar a família, vai visitar. Você que sabe, né? Quer trazer algum familiar? Pode trazer. Só que aí tem que nos avisar antes, pelo menos até o último domingo, para que a gente possa também colocar na lista ali e comprar as coisas, né, irmão? Que daí não comprar tudo, a carne, a maionese, as batatas, fazer a maionese em si, né? O arroz, a salada, vai ter salada de tomate, salada de repolho, não sei se vai ter, mas vai ter alface, alguma coisa assim, não sei, aí é com as irmãs cozinham, né, irmãos? As bebidas, né, que é o refrigerante, o suco, tudo mais. Então vai estar tudo incluso nesse valor aí dos R$40. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos abençoar a casa de Deus, porque eu esqueci do relógio hoje. Vamos abençoar? Vamos lá, mas hoje